uma alegria poder estar aqui nesse canal e poder compartilhar com você algo assim que Deus colocou no nosso coração. No dia 16 de março agora, a nossa igreja iniciou um período de 21 dias de jejum. Então, às vezes nós pensamos assim, por que jejuar? Nós vimos, Deus já tinha colocado isso no nosso coração e muitas igrejas estão jejuando e é importante nós sabermos a razão por que nós jejuamos. Então, no domingo passado, nós fizemos uma mensagem, só que como nós não gravamos o vídeo, só gravamos o áudio, eu quero, através desse áudio, passar para vocês. Vocês vão ver algumas imagens, mas não representa a imagem do que aconteceu ali no domingo. Mas o áudio é exatamente a mensagem daquilo que nós passamos, fazendo uma reflexão sobre o porquê jejuar e a razão por que jejuamos, tá bom? Deus abençoe a sua vida e que possa ser edificante para você. Vamos abrir a palavra, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 18 a 20. E vamos ler aqui para a nossa reflexão nesse dia. Está escrito assim na palavra: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ainda, irmãos, pedindo que Deus venha abrir o nosso entendimento, falar conosco nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina todas as coisas. E nos tempos de adversidade, sabemos que o Senhor não nos deixa em nenhum só momento e o Senhor está muito mais próximo para nos ensinar e para nos mostrar todas as coisas. Abre agora o nosso entendimento, ó Deus, fala-nos através da Tua palavra e mostra-nos o Teu caminho e andaremos por ele, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e nossa esperança está no Senhor, pois o Senhor é o nosso ajudador. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós havíamos comentado no grupo da nosso WhatsApp da igreja e havíamos falado com os irmãos já desde o início da semana que Deus vem queimando no nosso coração que é chegado uma hora, é chegado o tempo, é chegado o momento de nós dedicarmos como igreja um jejum ao Senhor. Um jejum de 21 dias. A proposta é jejuar por 21 dias. E aqui, quando nós lemos nesse texto, que os discípulos de João Batista e os fariseus, eles jejuavam. E aí eles chegaram perto de Jesus e perguntaram: mas por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? E Jesus deu a eles essa resposta: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Ele diz ainda: virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Eu creio, irmãos, que esse é um tempo propício para a igreja jejuar. E a gente vai aqui hoje meditar por quê. Se você olhar lá no Evangelho de Mateus, sobre a mesma passagem, o mesmo episódio, né? Ali no Evangelho de Mateus, Jesus respondeu o seguinte, está registrado ali no Evangelho de Mateus sobre um outro enfoque: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. É a mesma
vamos dizer assim, é a mesma ocasião, só que foi registrado com palavras diferentes. E aí eu venho perguntar, por que jejuar, né? Os discípulos ali jejuavam, os discípulos de João e os fariseus. Mas no momento em que os discípulos caminhavam com Jesus, eles foram indagados por que eles não estavam jejuando. E aí Jesus deu esse esclarecimento. E dentro desse esclarecimento, a gente pode compreender que, será que os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam incorretamente? O que os irmãos acham? Eles não estavam dedicando um jejum adequado, não era o jejum correto, não era a prática realizar isso, ou não era o tempo de fazer isso? O que vocês acham? O que lhe sugere essa palavra de Jesus? Primeiro, era, vamos dizer assim, errado o que os discípulos de João faziam? Era ou não era, irmãos? Nós estamos aqui para poder meditar juntos. Eu pergunto, lá, antes de Jesus aparecer, antes de Jesus estar compartilhando o Evangelho, curando os enfermos, operando todas aquelas maravilhas, o povo de Israel jejuava? Sim ou não? Sim, o povo jejuava. E jejuava muito. Tinha um dia que era um dia especial, que eles ficavam todo dia, aquele dia em jejum. E por que eles jejuavam? Por que o povo de Israel jejuava? Talvez seja por essa razão que é importante a gente meditar sobre isso e entender por que jejuar. Às vezes a gente fala do jejum e não entende por que está jejuando. É uma prática religiosa? Jejuar para quê? Jejuar por quê? Qual a intenção, do jejum? Eu peguei aqui essa passagem de Mateus para a gente começar a perceber qual é a essência do jejum. Jesus, ele falou assim, ficar de luto. Ele fez uma analogia como o jejuar é como ficar de luto. O que é ficar de luto? Ficar de luto é quando alguém morre, mas quando alguém morre, tem gente que se alegra, né? Lá em Angola, né, Salvador? É uma festa que eles fazem, né? Porque dentro da cultura dos angolanos, eles fazem uma celebração. Lá durante 7 dias, né, Salvador? 7 dias eles ficam celebrando ali. Então, o que Jesus quis dizer como ficar de luto? Guardar um sentimento. Guardar um propósito. O ficar de luto, se você for buscar a definição, luto é uma tristeza profunda. É uma contrição, é uma dor que você sente em função ou porque alguém morreu, ou por conta de uma situação. Você fica entristecido, você fica contristado. E foi nesse sentido que Jesus disse para as pessoas que lhe perguntaram por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os seus discípulos não estão jejuando, não jejuam. Porque naquele momento, o noivo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, estava ali com eles, caminhando com eles. Qual era o motivo de contrição, de tristeza? Não havia razão. Agora, durante muitos momentos, a nação de Israel, os discípulos de João, os fariseus e todas as pessoas que faziam parte da nação de Israel, que entendiam o que significava o jejum, buscavam em contrição,
Vamos abrir lá em Crônicas. Vocês conhecem isso aí quase de cor, né? Essa passagem. Segundo Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler do verso 11 até o verso 14, para nós entendermos por que jejuar. Jesus falou assim, olha, meus discípulos não têm razão para jejuar, porque nesse momento eles estão alegres aqui por causa da minha presença, mas vai chegar o momento que eu serei tirado. Aí sim, nesse tempo, eles jejuarão. Nesse tempo eles buscarão. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 11 até o verso 14. Capítulo 7, verso 11 até o verso 14. Está escrito assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, eu estou lendo o verso 11, tá? Estou lendo a partir do verso 11, para a gente entender o contexto. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, aqui o texto está dizendo que se o povo que se chama pelo nome do Senhor, alguém aqui se chama pelo nome do Senhor? Amém. Alguém aqui é povo de Deus? Amém. Alguém aqui tem certeza de que seu nome está rolado entre os eleitos do Senhor? Amém. Então, nós somos o povo de Deus. E nesse momento, porque aqui o Senhor disse para Salomão, olha, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, humilhar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, aqui é uma promessa. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amados, a terra está ferida. A terra está ferida. As pessoas estão transtornadas. E quando eu falo a terra, eu estou falando dentro do âmbito do mundo e da igreja. Tanto é que nessa época, nesse tempo agora, Deus tem movido muitas igrejas, não é somente a nossa, mas muitas, quando eu falo muitas igrejas, se me perdoe, eu não estou me referindo à igreja dividida, mas eu estou falando à igreja de Cristo. As diferentes denominações, independente das denominações, estão com o mesmo desejo no coração, no propósito de orar, porque os dias são maus. Há muitas pessoas enfermas, há muitas pessoas sendo atacadas pelo inimigo, passando por grandes tribulações, por dificuldades. Como eu tenho falado aqui, né, domingo passado, falei, não vou perguntar qual é a dificuldade de cada um, porque cada um está passando a sua luta, sabe o que está passando. Então, quando nós passamos, né, por estar sofrendo ou enfrentando a praga dos gafanhotos, a praga das enfermidades. Eu falei ainda há pouco sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, irmãos, vem sofrendo aqui ao longo do tempo várias situações, várias coisas que eu tenho absoluta certeza que está sob o perfeito controle de Deus e sob o conhecimento de Deus. E creio que muitas das coisas que o Rio de Janeiro
tem sofrido em função de juízos mesmo, por causa da proliferação do pecado, proliferação do agir do inimigo. E o Senhor tem trazido juízo, como trouxe para muitas famílias, muitos países, muitas cidades. Historicamente está na Bíblia. Então nós não temos nem o que contestar em relação a isso. Agora, independente das circunstâncias, independente das coisas, nós não podemos nos esquecer que nós, como igreja, somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém? No meio de uma geração perversa e corrupta, nós estamos ali para fazer a diferença. Então, se o povo que se chama pelo nome do Senhor orar e humilhar-se diante dessas circunstâncias adversas, o que vai acontecer? O Senhor vai ouvir, o Senhor vai sarar a terra, o Senhor vai fazer a diferença, irmãos. Os irmãos creem nisso? Amém. O Senhor vai fazer a diferença. E por esta razão, há uma necessidade de humilhar-se diante do Senhor. Então o jejum é uma forma, é uma maneira em que nós nos humilhamos diante de Deus. Bom, aí alguém vai perguntar, mas pastor, por que 21 dias? Né? De onde veio esse negócio? 21 dias. Bom, vamos abrir lá no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versos de 1 a 3. Está escrito aí no livro de Daniel, capítulo 10, versículos de 1 a 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Irmãos, nós vamos ver na Bíblia muitas formas de jejum. Existe o jejum que a nação de Israel fazia, aquele jejum de um dia inteiro, por conta de algo que eles buscavam a Deus, se humilhavam na presença do Senhor. Por exemplo, quando ele estava diante de uma iminente guerra, de uma ameaça dos inimigos que estavam tentando invadir a nação, diante de um pecado nacional, alguma coisa que por causa daquilo veio uma praga sobre eles, e eles perceberam, eles entenderam que aquilo era por conta do pecado, então eles se humilhavam diante do Senhor e ficavam de jejum das 6 horas de um dia até as 6 horas do outro dia. Faziam um jejum assim, nesse tempo. Existia também o jejum feito de 3 dias. Existe o jejum feito de 40 dias. Existe o jejum que Daniel e outros já fizeram, como, por exemplo, quando Daniel chegou no cativeiro, ele e os seus amigos, eles só comiam legumes, eles não comiam as coisas que eram lhe oferecidas, das iguarias que o rei da Babilônia comia. Então ali foi uma forma, foi um tipo de jejum que eles não faziam. Então tem jejum. Aqui nesse caso especificamente, Daniel durante 3 semanas, por conta de uma situação que ele viu de grande guerra que estava surgindo, ele entendeu pela mensagem que devia orar e buscar o Senhor. E nós, irmãos, temos entendido que nós vivemos num tempo de grandes aflições. Nós vivemos num tempo em que nós precisamos buscar a ajuda do Senhor, aquele que pode nos ajudar. Então não é um tempo assim, né? O bicho está pegando e aí, oh, glória, aleluia e tal, não sei o que. Não, é um tempo de chorar na presença de Deus.
É o tempo de se humilhar, porque tem famílias sendo destruídas. O diabo tem trabalhado de maneira, irmãos, assim, muito suja. Como diz a canção, né? Tem uma canção que diz assim: enquanto eu estou lá trabalhando, o inimigo covardemente atingiu ali que eu amo. O inimigo tem procurado fazer muitas arruaças, mas a Bíblia diz que o Senhor nos fez mais do que vencedores, e que o povo que se chama pelo seu nome pode orar, buscar, e Deus vai sarar a terra. Tem muitas coisas acontecendo, mas se nós nos humilharmos diante de Deus e reconhecer: o Senhor, eu preciso de Ti. Eu, Senhor, não me conformo com essa situação. Eu choro, eu quero aqui me humilhar diante do Senhor, diante da necessidade do meu irmão, da minha irmã. Quantas pessoas estão sendo ceifadas pelas enfermidades? Quantas pessoas estão sendo destruídas por causa do pecado? Eu estava aqui, essa semana, teve um pastor que publicou no grupo aqui que nós temos de comunhão com alguns pastores. Ele publicou um negócio assim muito interessante, né? Que há essa preocupação toda. Aí ele falou aqui, isso eu não sei, isso foi uma mensagem que ele repassou, né? Pode ser que alguns talvez tenham até já lido essa palavra aqui dele, mas eu achei interessante. Por favor, me permita eu ler isso aqui para vocês. Ele falou assim: pensando, quem dera tivéssemos tanto medo do pecado, assim como estão tendo do coronavírus. Quem dera repassássemos tantas informações sobre como não se contaminar com o pecado em nossas vidas. Quem dera a mídia mundial divulgasse tanto sobre como o pecado está contaminando e levando muitas pessoas à morte eterna. Quem dera deixássemos de sair tanto por aí, desperdiçando o nosso tempo para nos contaminar com o pecado. Quem dera evitássemos tantas atitudes pecaminosas através do contato interpessoal próximo. Quem dera quiséssemos nos lavar no sangue de Jesus várias e várias vezes ao dia, nos arrependendo do contato com o pecado. Em tempos de ruas desertas, casas cheias, quem dera aproveitarmos o tempo refletindo sobre o sentido da vida e ensinando e conversando valores eternos no coração. Isso não é verdade? Aí está tão preocupado com o coronavírus, e o vírus do pecado tem destruído, arruinado vidas. E o sangue de Jesus tem poder para nos limpar e nos lavar completamente. Então, diante disso, irmãos, nós temos que chorar diante de Deus, clamar: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja nesse momento em que as enfermidades assolam. Nos dá poder para ver o Teu Espírito agindo de uma maneira sobrenatural, quebrando o jugo da enfermidade. Dá-nos poder e autoridade para continuar proclamando a Tua palavra, para que o diabo seja envergonhado e aí o nome de Jesus seja exaltado. Nos dá a nossa família para a glória do Teu nome, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos. Tem misericórdia na nossa casa, da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos filhos, dos nossos pais. Tem misericórdia. Então, é tempo, sim, de nós nos humilharmos diante de tudo isso que está acontecendo. E aí, quando nós paramos para meditar nessas coisas, nós desejamos fazer um jejum, assim como Daniel fez. Durante 3 semanas inteiras, ele estava ali buscando a Deus, chorando. E ao final daquelas 3 semanas, o Senhor chegou e disse para ele que havia uma batalha espiritual. Mas a Bíblia fala que nossa luta não é contra carne e sangue. Essas coisas todas que estão acontecendo aí, evidente que tem algo no mundo espiritual. Sabe o que está lá em Apocalipse, na abertura dos selos? O que representa a abertura dos selos?
Vocês se lembram lá, quando fala lá em Apocalipse, que foi aberto o selo tal, aí veio o cavalo branco, depois veio o cavalo amarelo, o cavalo vermelho. O que representa os selos? Sim, mas o que representa esse abrir os selos? Hã? Juízos de Deus, mas que mais? As coisas ruins estão para acontecer. Coisas ruins estão para acontecer, mas o que representam ali isso? Não é, na verdade, a liberação de forças espirituais malignas. Aqueles cavalos, seus cavaleiros, representam forças demoníacas, que têm ação aí no mundo. Juízos que estão acontecendo sobre o mundo. Então, é claro que, quando fala lá da abertura dos selos, é pelo consentimento de Deus. É porque é Deus mesmo que vai liberar o juízo. E aí, já que as pessoas estão querendo adorar tanto o inimigo, vão experimentar o que ele realmente pode fazer. Porque a Bíblia fala que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, é hora de nós buscarmos, sim, a misericórdia do Senhor. Clamar para que nesse tempo, como diz a palavra do Senhor, o Senhor guarda a vida daqueles que temem ao Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem ao Senhor. Então é para nós buscarmos a Deus nesse sentido. E assim, quando Daniel estava lá orando, o Senhor falou assim: Daniel, você é um homem muito amado da parte do Senhor. Desde que você se colocou e se humilhar diante do Senhor, eu fui enviado para te trazer resposta. Mas eu tive que lutar lá contra o príncipe da Pérsia, contra aquela potestade que estava lá. E aí veio um outro arcanjo do Senhor para pelejar junto comigo. Então, ali, o que é isso? É uma guerra espiritual. Você pode ficar certo que nesse momento, enquanto a igreja está intercedendo, a igreja está orando, nesse período de jejum, eu creio que Deus vai trazer grande avivamento para a igreja. Porque não somos apenas nós que vamos estar orando, existe um povo santo de Deus que está orando e jejuando nesse momento. E quem sabe agora não é o momento do grande avivamento que vai acontecer sobre a vida da igreja. A igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Um primo meu me mandou, no grupo que a gente tem da família, uma mensagem, uma frase, né, dita por A.W. Tozer. É um escritor, um pastor escritor que viveu no século XX. Ele nasceu em 1890 e morreu em 1963. Ele já é falecido, mas ele tem vários livros escritos. E aí ele pegou, aí eu achei interessante que o meu primo, ele mandou um postzinho com essa frase dele, né, de Tozer, dizendo o seguinte: o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Aí esse pregador, esse evangelista americano, né, ele dizia isso: o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Não pode ter uma igreja amuada, uma igreja à mercê das circunstâncias, mas tem que ter uma igreja que está confiando no Deus vivo e poderoso, que vai fazer algo em favor do seu povo. Porque é promessa de Deus, é promessa do Senhor. Então, amados, agora, eu queria também dizer o seguinte: por que o termo, né, a gente está apregoando um jejum, né? Apregoando o jejum. Vamos abrir lá em Esdras, capítulo 8, verso 21 a 22. Esdras, capítulo 8. Vamos ver aqui o que, entendendo, né, dentro dessa proposta de jejum, é importante nós compreendermos. Esdras, capítulo 8, verso 21 a 22. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Esdras 8, capítulo 8, verso 21 e 22. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus,
para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Vejam, Esdras, juntamente com o povo que estava ali com ele, estava voltando para as terras de Judá. Ele havia recebido permissão para retornar a Jerusalém. E ele teve vergonha de pedir ajuda ao rei para guardar eles no caminho. Então o que ele fez? Ele apregoou um jejum. Ele apregoou um jejum. Para quê? Para que Deus guardasse eles naquele caminho. Era um caminho perigoso. Era um caminho de ameaças. Eles podiam, ainda mais que eles estavam voltando com utensílios da casa do Senhor, objetos de valor. Eles podiam sofrer dano dos assaltantes. Eles podiam sofrer a ameaça dos bichos que tinham no caminho. Eles podiam ter sofrido várias coisas por conta do inimigo. Aí, o que Esdras fez? Ao invés de chegar lá para o rei e via ele pedir, manda para a gente um reforçozinho aí, porque o nosso caminho, o bicho pega. E aí eu vou precisar de apoio logístico, né? Aí chamar lá os seguranças, né? Quem sabe, um comboio de soldados para proteger. Ele teve vergonha de fazer isso. Porque ele já tinha dito para o rei, o Senhor é do lado daqueles que o temem. O Senhor os livra, o Senhor os abençoa. E nessa hora que tudo está acontecendo, qual é o papel da igreja, irmão? Ai, meu Deus, eu vou correr para lá e vou pedir a ele, é isso e aquilo. Não, nós temos que buscar naquele que nos dá resposta, naquele que supre tudo o que precisamos, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou do que pensamos. Então, nesse tempo, quando nós nos submetemos a Deus e nós nos humilhamos ao Senhor, nós estamos buscando a ajuda daquele que pode realmente ajudar. E por que apregoar? O que é apregoar? É conclamar para fazer junto. É claro, irmãos, que eu sei que muitos dos irmãos que estão aqui de manhã jejuam. Muitos dos irmãos, às vezes, jejuam 1, 2, 3 dias por uma semana. Eu já dediquei ao Senhor, num determinado período, 40 dias de jejum. É um período em que eu não tomava o café da manhã. Eu só comia depois do meio-dia, depois do almoço. Então, durante um período de 40 dias, eu dediquei ao Senhor o jejum. Eu já dediquei ao Senhor 3 dias de jejum, de só tomar líquido. Como tem exemplo na palavra, eu não comia absolutamente nada. Foi 3 dias de jejum. E eu sei que muitos dos irmãos aqui jejuam. Mas por que apregoar um jejum? Não pode ficar a critério de cada um fazer. Naquele tempo ali, o que é apregoar um jejum? É fazer juntos. É batalhar juntos. É todos estarem imbuídos do mesmo propósito. É estar se humilhando juntos diante do Senhor. Está conclamando, está, vamos dizer assim, se humilhando e, na verdade, conclamando a graça de Deus de uma maneira unida, de uma maneira uniforme. É isso que é apregoar o jejum, que Esdras ali apregoou. Por isso nós estamos apregoando. É claro que muitos irmãos jejuam, mas nós queremos fazer agora como igreja, juntos, buscando nisso ao Senhor, para que todos estejam dentro do mesmo propósito. E aí, estando dentro do mesmo propósito, e a expectativa do Senhor é que a igreja esteja unida, nós temos aqui 3 objetivos específicos. Por que nós vamos jejuar?
O jejum que nós estamos propondo, que nós estamos apregoando para a igreja. Algumas igrejas que nós conhecemos têm feito da seguinte forma. São 3 semanas. Vai começar amanhã, segunda-feira, e vai terminar no domingo da ceia do Senhor, no dia 3, eu acho que é 3 de abril, 4 de abril, não me lembro agora, mas a gente vai terminar, vai ter exatamente 21 dias no domingo, nós vamos começar amanhã, e vai terminar no domingo, no dia da ceia. Primeiro domingo de abril. Como nós vamos fazer? Um jejum de pelo menos 6 horas por dia. Um jejum que é de pelo menos 6 horas por dia. Algumas igrejas, alguns ministérios, alguns lugares têm feito da seguinte forma. Na primeira semana deixam de tomar o café da manhã. E só fazem depois o almoço e jantar. Janta, almoço e janta. Na segunda semana, eles tomam o café da manhã, mas suspendem uma refeição, que é o almoço. Aí, naquela semana, eles não almoçam, só tomam o café da manhã e depois o jantar. E na terceira semana, eles tomam café da manhã, almoçam, mas não jantam. Então, eles suspendem uma refeição que eles costumam ter durante o dia, suspendem uma das refeições. Ou o café da manhã, outra hora é o almoço, outra hora é o jantar. Nós podemos fazer aqui, a critério dos irmãos, que aí vai dentro daquilo que cada um pode fazer, fica a seu critério. Aí você poder suspender uma das refeições. E nesse período, você estando em jejum, é para você buscar a Deus, para você orar, você clamar ao Senhor. Não é só fazer o jejum para ficar sem comer, porque esse não é o propósito do Senhor. E nesse período de jejum, nós devemos o quê? Abrir mão, sacrificar as coisas que nos dão deleite, as coisas que nos dão prazer, as coisas que vêm, que às vezes roubam o nosso tempo, que roubam as oportunidades para a gente poder estar juntos em comunhão com o Senhor, ou de você estar em comunhão com o Senhor. Porque também nós não vamos estar o tempo todo junto como igreja, mas você vai estar com o Senhor na sua comunhão com Deus. E ali você busca Deus, você medita na palavra, aí você ora. E por que nós vamos orar? Pelo que? Quais os motivos que nós vamos orar? Nós temos aqui 3 motivos específicos. E eu quero concluir a palavra nesta manhã falando sobre esses 3 objetivos. É claro que você é livre, você pode orar por outras coisas, mas essencialmente, como igreja, nós vamos orar por esses 3 objetivos. Primeiro deles, avivamento espiritual para a igreja. Avivamento espiritual para a igreja. Lá em Abacuque, no capítulo 3, no verso 2, está escrito assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu li aqui na versão revista atualizada, eu vou ler na versão da nova versão internacional, que diz aqui o seguinte, o mesmo versículo: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, nós temos falado, temos estudado, nós nesse tempo agora, os irmãos que estão lendo a Bíblia conosco, estão vendo os grandes feitos do Senhor. Que obras tremendas e maravilhosas Deus fez no meio da nação de Israel. Pois bem, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode fazer as mesmas coisas. Imagina Deus abrindo o mar. Imagina Deus tirando a água da rocha. Imagina um povo cheio de
de enfermidade, o Senhor fazendo curas extraordinárias. O mesmo Deus de ontem é de hoje e é eterno. Então, Abacuque, ao escrever isso aqui, ele falou assim: Senhor, realiza, eu tenho ouvido falar da tua fama, faz nos nossa época, nos nossos dias, as mesmas obras. Irmãos, eu creio que Deus vai fazer milagres no nosso meio, porque Ele pode fazer milagres. Então vamos orar ao Senhor, para que Ele venha realizar milagres no meio da igreja. Porque como saberão que o Senhor está no meio de nós, senão pelo agir do Senhor na nossa vida? Então vamos clamar isso ao Senhor. Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, opera milagres no nosso meio, realiza o extraordinário, quebranta os corações, tira a dificuldade, Senhor, porque eu sei que tu és poderoso para fazer isso. Então vamos nos humilhar diante de Deus, pedir a ajuda dele, porque se Deus não fizer, ninguém pode fazer. Não é o pastor Hudson aqui que vai fazer o milagre acontecer, não é os diáconos, não é o líder que vai fazer o extraordinário. Não, quem faz o extraordinário é Deus, pelo seu poder, irmãos, e Deus pode realizar. Como diz aquela canção, pode Deus realizar tudo o que Ele prometeu. Deus pode, não pode? Então vamos clamar ao Senhor para que Ele realize avivamento no meio da igreja, para que Ele opere coisas extraordinárias, que os enfermos cheguem aqui, sim, mas e saiam curados pelo poder de Deus, para que o Senhor, as pessoas entram aqui com dificuldade, com problema, não sabem o que vai fazer, o Senhor traz a resposta, traz a solução através da sua palavra, porque Deus é poderoso. Na versão, eu gosto muito dessa versão aqui, a versão transformadora, né? O mesmo versículo diz assim: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra da tua misericórdia. Lembra-te da tua misericórdia. Eu estou lendo o mesmo versículo, só estou lendo em versões diferentes, só para os irmãos perceberem o sentido do que nós estamos agora clamando ao Senhor. Pedir a Deus misericórdia, para que Ele faça de novo em nosso meio as coisas que Ele já fez e que Ele faz. Outro objetivo. Primeiro, então, avivamento espiritual. Segundo objetivo, nós vamos orar para Deus trazer livramento das enfermidades. Nós vamos orar para que Deus nos livre das enfermidades, traga cura no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Êxodo capítulo 15, verso 26, diz assim. Os irmãos não precisam abrir, mas se você quiser anotar o versículo, eu depois vou passar essa mensagem, vou mandar um esboço dela, vou colocar no grupo, vou colocar no Facebook, vou colocar na rede social, para nós estarmos assim, bem focados em cima daquilo que nós precisamos. Orar por livramento das enfermidades. Em Êxodo, no capítulo 15, verso 26, diz o seguinte: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. O mundo está conturbado por conta da enfermidade, por conta dessas coisas, tudo que está acontecendo. Mas o Senhor trará livramento àquele que confia e que espera nele. Porque o Senhor é o Deus que te sara. Só para exemplificar, a gente pensa que às vezes, não, o povo de Deus não tem doença. Tem sim, passa por doença, porque nós estamos nesse mundo e temos limitações. Uma vez o apóstolo Paulo esteve orando, intercedendo pelo seu amigo, pelo seu companheiro de trabalho, Epafrodito. Epafrodito caiu muito enfermo. E aí Paulo orou, Paulo intercedeu, a igreja clamou ao Senhor. E Epafrodito era um homem temente a Deus, um homem zeloso, um homem que ajudou Paulo nas suas viagens, levou contribuições da igreja para o apóstolo Paulo. E ele era uma pessoa muito querida da igreja.
E aqui diz lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses 2:27, está escrito assim: de fato, ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Então o que aconteceu? Deus abençoou a vida de Epafrodito. Estava doente, estava enfermo, a igreja orou e o Senhor abençoou. Vamos orar pelos nossos irmãos enfermos. Irmãos, Deus deu agora, irmã Edna, um grande livramento. O Senhor abençoou. Vamos orar pelos nossos irmãos enfermos. Irmãos, Deus deu agora, irmã Edna, um grande livramento. Anteontem nós estávamos juntos lá, coitada assim, da situação que aconteceu ali. Quase que ela teve um infarto. Que nós estávamos lá com ela visitando, aí chegou o médico. Ela estava lá no CTI. Aí o médico foi falar com ela por que ela não tinha recebido alta ainda. Por que ela não tinha ido para casa ainda? Porque ela, na verdade, já estava com alta do CTI. Graças a Deus, Deus abençoou tudo que ela fez, o procedimento e tal. Aí o médico falou assim, olha só, quando a pessoa vem aqui para fazer um procedimento, uma angioplastia, que foi colocar o stent lá na veia do coração, a pessoa vem, faz o procedimento, fica aqui, no dia seguinte vai para casa. Mas o seu caso não foi assim, a senhora chegou aqui infartada, a senhora infartou. Aí quando falou assim para ela ficou assim apreensiva. A irmã Edna teve um infarto. E ela estava com praticamente 90 e tantos % da veia entupida. Foi um grande livramento. Ela sentiu uma dor forte aqui nas costas dela. O filho levou ela para o hospital e ela sofreu um infarto. Só que Deus não a levou. E aí ela falou assim, doutor, quer dizer que eu tive um infarto? Aí eu falei com o médico assim, o senhor está querendo matar ela de infarto? Aí eu falei assim, pois é, foi um grande livramento que o Senhor deu. A igreja, irmãos, orando, Deus pode realizar grandes coisas por nós. O povo de Deus está unido. O Senhor vai estar trabalhando, trazendo cura para as nossas enfermidades, restabelecendo tudo aquilo que, pelas circunstâncias, às vezes nós somos acometidos. Então, o povo de Deus pode ficar enfermo, mas o Senhor vai certamente nos curar, vai nos livrar, vai abençoar e vai trazer sobre nós a sua graça. E o terceiro objetivo, do nosso jejum é pela libertação da família. Nós vamos estar intercedendo e orando pelas nossas famílias. Lá em Neemias, no capítulo 4, versículo 14. Neemias, capítulo 4, verso 14, está escrito assim: examinei a situação, eu vou ler na versão transformadora, depois eu leio na versão internacional, mas diz assim, examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo, e lhes disse, não tenham medo do inimigo. Não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Aí Neemias, ele fala que não temam, não tenham medo do inimigo, mas lutem pelas suas filhas, pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus familiares. Lutem, orem, porque Deus pode mudar a circunstância. Deus pode transformar a circunstância. Eu sei que aos olhos dos homens é muito difícil, mas para Deus tudo é possível, irmãos. Para Deus tudo é possível. Vamos orar para que eles sejam alcançados, sejam libertos, que Deus possa trazer livramento. Quantos estão se desviando dos caminhos do Senhor? Alguns já estão desviados dos caminhos do Senhor, mas Deus pode trazer um renovo, porque o Espírito do Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor pode trazer libertação dos vícios, o Senhor pode trazer libertação e cura das enfermidades da alma, do corpo. Deus pode, Deus pode, Deus pode.
Na versão internacional diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, por suas filhas, suas mulheres e por suas casas. Então nós vamos estar, irmãos, jejuando esses 21 dias, pelo menos 6 horas por dia. Eu gostaria muito de ver cada um envolvido dentro desse propósito, orando por avivamento na igreja, orando para Está aqui então essa reflexão. Se você gostou, deixe o seu like aqui com a gente. Compartilhe esse vídeo, se você foi edificado, com aqueles seus amigos, com as pessoas que você sabe que poderia ser útil, e que Deus abençoe a sua vida.